Olá, esse vídeo falar um pouco a respeito de direito. Eu, Olá, esse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de prescrição e decadência, tá? Sem pretensão de extinguir o assunto, mas apenas dar uma pontuada em alguns aspectos, ok? Então, lá no Código Civil, a gente vai ter no artigo 189 o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. A prescrição, ela trata de um direito subjetivo do indivíduo que foi violado. A partir dessa violação, existe um prazo que, nesse prazo, é a chamada prescrição. Basicamente, a decadência e a prescrição são, em geral, são prazos que extinguem direitos. Mas a diferença está justamente aí da, da, da fonte desse direito, né? A prescrição é um direito que é violado, tá? Um direito subjetivo violado. Por exemplo, eu tenho direito a uma prestação de uma entidade, enfim, uma loja, uma empresa a qual eu fiz uma compra. Me foi, por exemplo, prometido que chegaria um determinado produto em tantos dias. Se esse prazo não é obedecido ou se o produto não chega de nenhuma forma, então existe um prazo que nasce para mim para que eu possa requerer esse meu direito que foi violado, porque justamente foi tinha um direito meu de tantos dias a receber esse produto e ele foi violado. Então, nesse caso, nasce a prescrição. É basicamente isso. A decadência, ela nasce de um direito que os juristas chamam de direito potestativo. O que é um direito potestativo? Em, em geral, é um direito que não cabe violação. É um direito potestativo. Potestas vem justamente de poder. Potestativo é um direito de poder. Ou seja, é uma faculdade que o indivíduo, o cidadão, ele detém para fazer determinada coisa. Não cabe violação desse direito potestativo. Um dos exemplos que se dá é justamente no direito do trabalho, por exemplo, o direito que o empregador tem de demitir o funcionário. Esse é um direito potestativo do empregador. Não cabe de nenhuma forma violação. Não existe, por exemplo, não existe nesse direito alguma forma de, por exemplo, alguém não fazer com que essa pessoa não receba alguma coisa, não. Esse direito é inerente. O direito ao divórcio, por exemplo, também é um outro exemplo, é um direito que a pessoa tem e que ela pode usar em determinado tempo. Ela já tem, não existe esse negócio de existir algum período em que é violado uma expectativa e aí vai começar a correr um prazo que seria a prescrição. Não. Esse é um direito que ela já detém. Por exemplo, o casado, né, detém o direito de iniciar o processo, de deflagrar o processo de divórcio e existe um determinado período para que esse direito seja exercido, ao fim do qual ele se extingue. Os dois prazos são prazos de extinção de direitos, mas a diferença é justamente essa diferença da origem do direito, tá? Uma outra coisa
importante verificar é que a decadência ela não suspende ou se impede da mesma forma que a prescrição. A prescrição ela tem causas que impedem ou suspendem, que são as causas definidas aqui no artigo 197 ao 201 do Código Civil. Mas a decadência não funciona assim. Ela vai não vai correr a decadência só no caso do artigo 198, inciso 1, que é contra os incapazes do artigo 3º do Código Civil. Mas os outros prazos de interrupção, suspensão, a decadência não possui. Uma outra coisa interessante é esse artigo 207 do Código Civil, que diz assim: salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. O aluno geralmente faz a prova e aí vai vir uma pergunta assim: mas a prova muda, por exemplo, salvo disposição legal em contrário, se aplica a decadência e as mesmas normas da suspensão, enfim, interrompem a prescrição. Aí o indivíduo pensa assim: bom, será que tá certo? Como é que ele sabe que tá certo? É o seguinte: decadência e prescrição são duas coisas diferentes. Logo, elas têm regras diferentes. Então, vai vir essa juntação aí de palavras lá na prova, querer derrubar o candidato, querendo derrubar você. Como é que você vai sair disso? Salvo disposição em contrário, se aplicam a decadência. Salvo disposição em contrário, não aplicam-se a decadência. Como é que você sai disso? Seguinte, te dar uma dica agora. Decadência e prescrição são duas coisas diferentes. Então, não se aplicam as mesmas regras. Finalizou. Salvo exceção em contrário. Ou seja, salvo exceção em contrário é outra coisa, existe uma ressalva. Mas em geral não se aplicam, não é o contrário. Em geral se aplicam e salvo exceção em contrário não se aplicam, não. Em geral não se aplicam, salvo exceção em contrário. Então, basicamente é isso. Esse vídeo não quero que fique longo. Se vier alguma outra ideia aí para falar sobre decadência e prescrição, eu faço outro vídeo e a gente vai debatendo mais. Valeu, até mais.